Glória a Deus. Amém. A paz do Senhor. Igreja, a paz do Senhor. Amém. Abra a tua Bíblia. Carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja em Éfeso, aos Efésios. Eu quero ler contigo a partir do versículo de número 11. Efésios capítulo 4, versículo 11. O texto diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para pastores e mestres. Versículo 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para edificação do corpo de Cristo. Vamos todos nós fazer essa leitura? Todo mundo junto? Versículo 11 e 12. Vamos, calma, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Amém. Diga: Senhor, eu te agradeço nessa manhã. Estou na tua casa. Fala comigo. Ó Deus, abençoa a minha casa, a minha vida, a minha família. Abençoa a tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus. Dizemos amém, amém e amém. Tome o seu lugar, Bíblia aberta. Hoje é o dia, a gente comemora, convencionou-se, que é o dia de quê, Beth? É o dia do pastor. Eu sei que, aliás, eu nem gostaria hoje de estar falando, e você vai entender por quê. Eu estou me sentindo hoje aquele advogado que vai advogar em causa própria, né? Não é muito bacana, não é muito ético. Então eu gostaria, sinceramente, gostaria mesmo de não ter que falar isso, não ter que pregar hoje. Exatamente porque veio ao coração o texto e eu queria muito escapar de falar para não passar uma impressão que é uma defesa, uma apologia em causa própria. É muito desconfortável. Mas Deus não me permitiu escapar. O texto começa dizendo, o apóstolo Paulo, falando à igreja que estava em Éfeso, ele diz que, e ele mesmo, é Paulo que está falando, Paulo é pastor, Paulo também ele foi levantado como um apóstolo, Paulo é levantado como um mestre. Paulo consegue aglutinar nele praticamente todas as características. Paulo, ele é um grande mestre, ele é um grande apóstolo, ele é um grande evangelista, ele plantou muitas igrejas e ele é um grande pastor. Então ele está dizendo aqui, e ele também é um profeta, boca de Deus. Ele mesmo, esse ele é Deus. Então, ele está dizendo que foi Deus que aplicou, que levantou e que escolheu e que fez isso. Então, a carreira ministerial não é uma carreira meramente de uma vocação que se faz. Não é algo que se vocaciona através de cursos e de mentoria e etc, etc. Eu lhes confesso que eu nunca pensei que seria pastor. Primeiro, filho de militar. Meu pai da Marinha de Guerra, e desde pequeno ele muitas vezes me levava para visitar navios.
lembro de Custódio de Melo e outros navios, o porta-avião do Brasil, e eu ficava encantado com aquilo. E toda vez que havia a Operação UNITAS, antigamente existia, vinha navios americanos, destroyers e porta-aviões americanos, e era meu prazer ir para lá, para Samauá, para visitar aquelas embarcações estupendas, fenomenais. Eu tinha broches, eu tinha medalhas que eu ganhava, eu fui homenageado como amigo da Marinha e estudei numa escola da Marinha. Então, eu tinha Marinha no meu sangue. Eu imaginava que eu seria um militar da nossa Marinha brasileira. O meu nome, Jaime, é em homenagem ao comandante do meu pai, que era um almirante, que gostava muito dele, e havia uma relação de amizade muito grande entre o Soares, meu pai, e aquele almirante, que chamava Jaime. E meu pai me deu o nome em homenagem a este almirante, e esse almirante, ele foi notificado disso, e também era muito grato pela honra que meu pai tinha dado, homenageando o nome dele. Mas não aconteceu. Eu me desviei, e na época que eu fazia o curso preparatório para o primeiro colégio naval, depois da escola naval, eu estava meio desviado, e desviado, você sabe que o jovem, ele sai do eixo, do centro. Então, eu comecei, com colegas, a fazer coisa que eu não devia fazer, e isso fez com que eu me distraísse no foco da pegada de estudar com muita tenacidade. E eu acabei sendo reprovado, tanto para o colégio naval, quanto para a escola naval. Resumo da ópera, não entrei para a vida militar. Depois eu queria ser engenheiro. E estudei bastante, aí um pouco mais consciente, mas também não passei, porque a minha cabeça era sempre pensar muito alto. Eu fiz prova para o IME, e agora eu tenho um genro que é professor do IME. Deus escreve umas coisas muito doidas. E eu não consegui passar para o IME também, porque fumava um cigarrinho aí proibido, aquela coisa, e não consegui passar para o IME. Depois fui fazer direito e achei que eu seria um grande advogado, mas no meio do curso eu acabei virando empresário, e Deus escancarou a mão sobre mim, e eu me tornei muito próspero na minha área de atuação, e eu deixei a advocacia de lado e também não entrei nessa área. E, de repente, Deus me arranca com mão forte de uma vida miserável que eu estava levando, miserável. Era uma pessoa muito competente, muito inteligente, mas eu, no auge das minhas loucuras, para que você saiba, eu cheguei a dormir debaixo de marquise. Não porque fosse um pobretão, mas estava muito chapado, muito doidão. Eu dormia pelas praias, acampado, muito doidão. Graças a Deus, naquele tempo, a cocaína não passou perto de mim. Era só a marihuana mesmo. A cannabis. Então, mas aquilo vai fazendo uma distrofia em você, né? Eu virei mochileiro, virei hippie, eu era motoqueiro, meu negócio era andar de moto e sair por essas estradas fora aí. Aí, no meio desse caos, dessa maluquice toda, Deus, Ele vai ao meu encontro, Ele me arranca daquela vida. E arranca de uma maneira assim inacreditável. Eu penso que eu deveria pensar amanhã no futuro, até fazer um filme disso. Porque, irmãos, o que Deus fez na minha vida foi algo que, para contar, eu tenho que contar até 10, porque é muito surreal. Eu vou só dar uma passão para você. Deus pegou uma irmã em São Paulo, da igreja metodista, lá de São Paulo, próximo à estação da rodoviária lá do Tietê, e Deus falou com ela: minha serva, vá ao Rio de Janeiro. O esposo dela não era crente, era um homem mau, um homem duro. E ela falou assim no tanque: pai, eu conheço a tua voz, eu sei que é a tua voz, mas tu sabes que eu sou casado e o marido não é flor que se cheire. Então, quando ele chegar, eu vou dizer isso para ele, que tu me mandou ir ao Rio de Janeiro. Ela nunca tinha vindo ao Rio de Janeiro. Eu disse nunca, não conhecia ninguém no Rio de Janeiro. E quando o marido chegou,
Entrou em casa, ela falou assim, bem, filho, Deus me deu um comando para que eu vá ao Rio de Janeiro. Ele olhou para ela falou assim, coisa que jamais aconteceria. Meteu a mão no bolso, tirou o dinheiro e botou em cima da máquina de lavar. Está aqui, pode ir. Ela nem acreditou naquilo, ela disse, isso não é normal, esse homem ia quebrar tudo, não perguntou para onde, por quê, para quê, ele só deu o dinheiro, botou em cima ali, aquele dinheiro que era para passagem. Ela olhou para aquele dinheiro e ele entrou lá para se trocar, tomar banho. Ela falou, meu Deus, Deus confirmou assim tudo. E naquele mesmo dia, meia-noite, ela pegou um ônibus na rodoviária de São Paulo e desceu no Rio de Janeiro, na Novo Rio, aqui na Rodrigues Alves, sem saber para onde, porque ela tem apenas um comando, vá ao Rio de Janeiro. Isso é só para crente ouvir, hein? Ela veio com a roupa do corpo, já viu aquelas bolsinhas de nylon, aquelas bolsinhas merrequinhas, tipo Nike, tipo Adidas, aquelas bolsinhas de nylon, e uma bolsinha dessa na mão, só isso, umas mudinhas de roupa dentro. Ela desceu na rodoviária às 6 da manhã e disse assim, pai, cheguei. E o pai disse para ela assim, saia daí, vá, atravessa a rua, que era Rodrigues Alves, e vá para o ponto de ônibus. Irmãos, como se fosse um robô, ela atravessou, parou no ponto de ônibus, pai, cheguei. E o pai disse, aguarde o comando. Daqui a pouco veio um ônibus que passava na rua Barreiros, em Ramos. E Deus disse para ela, esse ônibus, ela entrou no ônibus, pagou a passagem, sentou, isso é 6 e pouca da manhã. E ela vem, o ônibus vem. Quando entra, passa pela Praça das Nações, entra na rua Barreiros. De repente, o pai diz assim para ela, desce no próximo ponto. E ela desce quase na esquina da rua Nossa Senhora das Graças. Minha casa em Ramos ainda pertence à nossa família, número 292. Estava lá, minha mãe varrendo a garagem da casa. Varrendo a garagem da casa. Minha mãe olha para aquela senhora que está vindo pela rua, com uma bolsinha de nylon, de plástico. Minha mãe olha para ela e diz assim, no coração, é uma serva de Deus. Ela tinha o brilho de Deus. Quando chega perto, minha mãe dá bom dia para ela dá bom dia para minha mãe, e ela diz assim para minha mãe, eu estou procurando um local que eu tenho que ir, mas eu ainda não sei bem onde é. Minha mãe fala com essa senhora, isso foi em janeiro de 74, veja quantos anos tem. Naquele tempo não era tão perigosa a coisa. Minha mãe falou assim, eu moro aqui, no bairro de Ramos, nessa casa há muitos anos, conheço todo mundo. A senhora vem aqui para a minha casa, me fale mais detalhes, que talvez eu saiba onde é essa casa. Aquela irmã entra na minha casa, na minha sala, e exatamente naquele momento, eu tinha tido, chama-se rebordosa, mistura de maconha com álcool, com tudo, não tinha conseguido dormir, aí eu saí meio doidão do meu quarto, eu tinha um quarto que era o meu quarto, e aí saio do meu quarto, entro na sala e me deparo, isso devia ser agora 7 da manhã, ou 10 para as 7 da manhã, me deparo com a minha mãe, em pé, na minha frente, e uma mulher com as costas, olhando para minha mãe, e eu vendo as costas dela. E eu estava meio com um encostozinho sobre mim. Eu falei, mãe, que mulher é essa aí, essa hora? Quando eu falei isso, aquela senhora, aquela ungida, ela olhou para trás, olhou para mim, e voltou para minha mãe, minha amada, eu já sei onde eu tenho que ir. Eu posso fazer uma oração? Minha mãe estava sofrendo muito comigo, muito. Claro, pode orar. Quando ela levantou a mão para o céu, eu não sei se foi pescoção, safanão, eu só sei que eu caí por terra, eu caí com a cara no chão naquela sala. E Deus descortinou a minha vida, tudo. E Deus dizia, eu te livrei aqui, aí eu via os livramentos. Eu fazia muita maluquice, irmãos. Eu oro muito hoje pelos meus netos, porque eu fazia muita maluquice. Eu gostava de dar cavalinho de pau na Avenida Brasil, na contramão. Eu era encapetado. Bota encapetado nisso.
Eu tinha uma carteira jornalista falsa. Irmãos, eu entrava em tudo que é festa, em tudo que é canto, porque eu tinha lábia, dava carteirada, dizia que era colunista social, entrava em festa na Zona Sul, aonde que tivesse uma festa, eu chegava, dava uma carteirada e entrava. Era muito demônio, não era pouco não, era muito capeta junto. No final dessa profecia, Deus falou: homem, esta é a tua última oportunidade. É a última oportunidade que você está tendo. Eu já tinha molhado aquele chão todo, estava completamente impactado pelo peso da palavra profética naquele dia. Eu levantei, meu cabelo era abaixo do ombro, era cabeludão, irmão. Eu usava rabo de cavalo, era cabeludão. Eu levantei, ajeitei o cabelo. Aí Deus entrou numa nova etapa e disse: eu estou te chamando para a minha casa, para servir no meu altar. Aquilo tudo para mim era muito novo. Muito novo. Eu pensava em andar de motocicleta, eu pensava em acampar, eu pensava em ser hippie. E Deus começou a falar aquilo, eu falei: meu Deus. E a partir daí, Deus foi mudando totalmente a história. Eu estou dizendo tudo isso para você, porque para dizer isso aqui, e Ele mesmo concedeu, Ele deu, Ele levantou. Então eu quero parabenizar todos os pastores que estão aqui. Então você é uma escolha de Deus, acredita nisso? Você é uma escolha de Deus. Você é uma escolha de Deus. E quando Deus te escolhe, não dá para escapar, não dá, porque Deus te escolheu e disse assim: eu escolhi você, e vai e faz a minha obra. E você não tem como escapar. Então, a partir desse texto, veio ao meu coração uma passagem e um tema para essa manhã. O tema eu vou falar o tema depois de ler a passagem. Abra a tua Bíblia, por gentileza. Livro de 1 Samuel. Eu acredito que, não sei, você pode ter uma outra visão diferente. Mas, para mim, não tem nada mais profundo que o ministério pastoral, as características do ministério pastoral que estão registradas dentro desse capítulo. 1 Samuel, capítulo 30. É aquela situação de Ziclag. Mas sabe, irmãos, eu vejo nesse texto, a vida pastoral, são 30 versículos, 31 versículos, de forma, eu diria que assustadora. Aqui está as características da vida ministerial, da vida pastoral. E eu quero hoje, com muito temor e tremor, que você nunca mais esqueça disso. Eu vou fazer a leitura e depois eu vou dar o tema para essa reflexão de hoje. Aconteceu que ao terceiro dia, quando Davi e os seus homens chegaram a Ziclag, os amalequitas já tinham invadido o sul e a cidade de Ziclag, e tomaram Ziclag e a incendiaram. Tomaram e a incendiaram. E levaram cativas as mulheres que lá estavam. Mas não mataram ninguém, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram embora. Davi e os seus homens chegaram à cidade e viram que tinha sido queimada, e que suas mulheres, os seus filhos, as suas filhas, haviam sido levados cativos. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Imagine a dor, a agonia desse pessoal. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas, Ainoã, israelita, e Abigail, aquela que tinha sido casada com Nabal. Nabal está morto, e Davi casou com Abigail, o carmelita. Versículo 6. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados.
cada um por causa dos seus filhos, de suas filhas, mas Davi se reanimou no seu Deus. Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traga aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então Davi consultou o Senhor, dizendo: eu devo perseguir esse bando? Eu conseguirei alcançá-lo? O Senhor respondeu: persiga o bando, porque você certamente o alcançará e libertará os cativos. Então Davi partiu, ele e os 600 homens que com ele estavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi e 400 homens continuaram a perseguição. 200 ficaram para trás, não podendo passar o ribeiro de Besor, de tão cansados que estavam. Encontraram no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão, ele comeu, deram-lhe água para beber e deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas. E ele comeu. Assim recobrou as forças, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia, nem bebia água. Então Davi lhe perguntou: de quem você é e de onde você vem? O moço egípcio respondeu: sou servo de um amalequita, e meu senhor me deixou aqui, porque adoeci há 3 dias. Nós invadimos o lado sul dos queretitas, o território de Judá e o lado sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclag. Então Davi lhe perguntou: você poderia me levar até esse bando? Ele respondeu: jure por Deus, que não vai me matar, nem me entregar nas mãos do meu senhor, e eu o levarei a esse bando. E ele levou Davi até lá. E eis que os amalequitas estavam espalhados por toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Davi os atacou e lutou contra eles desde o crepúsculo da tarde até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, a não ser 400 moços que montaram em camelos e fugiram. Assim Davi salvou tudo o que os amalequitas tinham levado. Também salvou suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem filhos, nem filhas, nem despojo, nada. Nada do que haviam tomado, Davi trouxe tudo de volta. Davi também tomou todas as ovelhas e o gado. Então levaram esses animais diante de Davi e disseram: este é o despojo de Davi. Quando Davi se aproximou dos 200, que de tão cansados que estavam, não puderam seguir e ficaram no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que vinha com ele. Davi se aproximou deles e os saudou cordialmente. Então todos os perversos e malignos dentre os homens que tinham ido com Davi disseram: uma vez que não foram conosco, não lhes daremos nada do despojo que salvamos, que cada um leve sua mulher e seus filhos e se vão embora. Porém Davi disse: meus irmãos, não façam isto com o que o Senhor nos deu. Ele nos guardou e entregou em nossas mãos o bando que vinha contra nós. E quem lhes daria ouvido nisso? Porque a mesma parte que cabe a cada um dos que foram à batalha, será também a parte dos que ficaram com a bagagem. Receberão partes iguais. Assim, e assim desde aquele dia em diante, isso foi estabelecido por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. Quando Davi chegou a Ziclag, enviou despojos aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: este é um presente para vocês, tirado do despojo dos inimigos do Senhor. Amém. Amém? O tema da mensagem desta manhã é: não mate os teus pastores. Você vai entender. O versículo 1 que nós lemos aqui, 31, bota o 31, versículo 1, o texto diz que aconteceu que ao 3º dia, quando Davi e seus homens chegaram a Ziclag. Você sabe que homens eram estes?
Sabe que homens eram esses? Esses homens eram aquele do capítulo 22. Eram aqueles homens da caverna de Adulão, endividados, depressivos, angustiados, amargurados, infelicitados, arruinados pela vida, arruinados pelas circunstâncias. Esses homens de Davi eram aqueles homens, aqueles cacos de homens que estavam na caverna de Adulão. E quando Davi chegou naquele local, Davi se fez chefe deles. E Davi, com a sua capacidade, com a unção de Deus, com a graça de Deus, com a unção do Todo-Poderoso, Davi conseguiu reformatar aqueles homens. Aqueles homens que estavam arruinados, esbagaçados, estavam no lixo dessa terra, emocionalmente falando. Aqueles homens foram estimulados por Davi. Davi foi um mentor para eles. Davi foi um líder para eles. E Davi mudou a história desses homens. E esses homens que estavam como que jogados no lixo da sociedade, se tornaram homens valentes, poderosos. Os valentes de Davi. Esses homens foram lapidados e se tornaram grandes e poderosos. Guerreiros, abençoados e abençoadores. Mas caráter tem coisa que está no DNA. Então, desse grupo aí, que foi tratado, que foi mentoreado, ainda tinha gente ímpia e perversa que estava ali, ainda não estava completamente liberta. O texto disse que quando eles chegaram, voltaram para a sua cidade de Ziclag, e encontraram tudo queimado, tudo destruído. Versículo 2. E todas as famílias, todas as mulheres, crianças, tudo foi sequestrado. Lembra um pouco o ataque do Hamas, não lembra? Agora mesmo Israel consegue trazer mais pessoas que estavam sequestradas e conseguiram trazer com vida, mas com vida física ou emocional, com toda certeza, está completamente arrebentado, com toda certeza. Eu tenho acompanhado de perto, porque Deus me levou lá. Eu fui lá nesse local do ataque, eu entrei dentro dos bunkers para orar, eu fui no local que aconteceu o ataque. Fui lá, eu e a minha esposa, fomos lá e botamos o rosto em terra para clamar a Deus por uma intervenção. Uma das moças que voltou, ela contou que ela era estuprada todo dia. E depois ele ia orar para lá para pedir perdão. Porque ele dizia, eu não queria fazer isso, mas ele voltava a estuprar ela novamente no outro dia. Aí depois ele ia lá, e orava para lá, e falava lá, para tentar ver se amenizava um pouco a desgraça que ele estava cometendo. Então essas pessoas que voltaram com marcas, que só Deus e o Espírito Santo vai conseguir mudar isso, vai conseguir sarar isso. Um bálsamo de Gileade, um bálsamo divino para mudar a alma, porque foi muita dor, muito sofrimento. Davi encontra isso. A primeira parte dessa mensagem é: pastor enfrenta dores, pastor enfrenta baque. Davi é um cara forte, Davi é um homem que mata leão, que mata urso, que mata gigante, mas aqui agora Davi está vencido. Ele foi vencido porque ele perdeu tudo. Ele perdeu as famílias, as esposas, ele perdeu tudo. Ele e todo mundo perdeu tudo. Então, o pastor é um ser humano igualzinho a você. Igualzinho a você. Eu fico pensando, às vezes, alguém olha o pastor em cima do púlpito, de paletó e gravata, puxa vida, é igualzinho, tem as mesmas lutas, as mesmas angústias, as mesmas dores. Nós temos que guerrear por uma família. A minha família é grande, 3 filhos e 2 genros, 1 nora e 6 netos. É muita gente para orar. Na tela do meu computador eu tenho a foto e eu oro todo dia pela família. Todo dia. Não é fácil? Minha esposa está pregando em São Paulo no evento da Quadrangular, deve estar chegando daqui a pouco. Foi ela e a Chaves. E é uma tensão. Antes de sair, que Deus te use. E lá, já estão no culto, que Deus te use. E ontem à noite, que Deus te traga em paz. Então, nós temos as mesmas guerras que vocês. As mesmas lutas. Pastor luta para não cair numa depressão. Pastor luta para não cair numa tragédia. Você não faz ideia o que é sentar num gabinete, atender alguém. E às vezes é alguém de menor que diz assim: o meu pai mexeu comigo. E
você escuta aquilo e você, meu Deus, tu tem que dizer assim: carne, eu te repreendo, porque senão a vontade que dá é sair dali e torcer o pescoço daquele pai. A vontade que dá é sair dali e dizer: meu amigo, tu não vai viver mais não, tu não merece a vida, porque tu é um monstro, você é um monstro, você é um monstro, você é um monstro. Você não faz ideia do que é fazer um casamento de alguém que você celebra, e menos de um ano, a pessoa diz assim: eu não sinto mais nada por ela. A vontade de dizer: o seu infeliz, você namorou tanto tempo, você casou, você deu uma festa, como você agora diz: eu não sinto mais nada. A vontade que dá, irmãos, é ir para a carne, é ir para a carne, é ir para a carne. Mas você não pode. Você diz: Deus, faz o que eu não posso fazer, Deus. Faz o que eu não posso fazer. Faz o que eu não posso fazer. Faz, Deus. Faz. Que luta, que desespero. E aquilo te dói, aquilo te machuca. Eu já saí de gabinete que parece que eu não sei nem o rumo que eu tenho que tomar, de tanta desgraça que eu ouvi. Eu falei: Deus, como pode isso? É muita desgraça para uma família só. Então isso dói muito, isso dói, isso envelhece, isso mexe. Você chega em casa e não consegue pegar no sono, porque fica pensando naquilo. Você diz: Deus, eu quero desligar desse pensamento. Deus, eu não quero mais pensar nisso. É uma guerra. Levaram cativas, Davi não tem mais ninguém. Versículo 3. Davi e seus homens chegaram à cidade e viram que tinha sido queimada. Você sabe o que é um pastor chegar e ver tudo acabado, tudo destruído? Como é que ficou o emocional dele? Todas as casas, tudo queimado, tudo. Ele fica pensando: meu Deus, por que eu me afastei? Por que eu saí? Por que tu não livrou isso? Por que tu não permitiu que isso não acontecesse? Tudo queimado. E o texto vai dizer que suas mulheres, seus filhos e suas filhas haviam sido levadas cativas. Agora em Israel, pensei até depois passar aqui, mostrar para a igreja. Israel fez uma homenagem lá para quem está sequestrado, que é assim alguma coisa que só em você ver, você tem que se controlar para não chorar ali. Armaram uma mesa de jantar com toalha, com todos os pratos, talheres e as taças. Uma mesa comprida, com todas as cadeiras. E em todas as cadeiras que já está certo que houve morte, que teve óbito, as cadeiras estão viradas para a mesa, dizendo, e cada prato tem a foto e o nome de uma pessoa, né? Então, os que já sabem que estão mortos, eles viraram a cadeira. Mas o que eles não sabem, não tem ainda o corpo, não tem ainda a informação que já está morto, a cadeira está como esperando alguém para jantar. Aqui. Irmãos, essa cena é de chorar. Aqui é crianças com uma madeira. Irmãos, você chega nessa cena, não tem narrativa. Você chega e você sente a dor de cada pai, de cada mãe. Tu sente a dor, tu sente. E tu sente a esperança, que quem não tem a notícia ainda, diz assim, eu estou com esperança que vai voltar para a família, vai voltar para comer, vai voltar para casa. Então, Davi quando chega, voltando para o texto, Davi quando chega, ele vê tudo destruído, as casas foram destruídas, tudo foi destruído. Davi, a cidade tinha sido queimada, a cidade, queimou a história, queimou o passado, queimou tudo, não tem mais nada. Além de não ter mais nada, a cidade está em silêncio, não tem mais crianças brincando, correndo, não tem mais esposas. Versículo 4. Então Davi, não foi só ele, então Davi, o líder, o pastor, o rei, então Davi e o povo que estava com ele, ergueram a voz e choraram. Você consegue
Consegue entender essa cena? Davi, o homem que parte para cima de um urso, na mão, e mata um urso, que mata um leão, que mata um gigante. Esse homem está chorando. Esse homem está se rasgando publicamente. Ele não está chorando num quarto. José, quando foi chorar, se trancou no quarto para chorar, na sala. Mas Davi está chorando publicamente. Ele está chorando até não ter mais forças. Até não ter. Davi, o valente, o matador, o salmista, o rei. Versículo 5. Também as suas duas mulheres, Ainoã, Israelita, e Abigail, tinham sido levadas. Versículo 6. Davi ficou muito angustiado, pois o povo, colore isso aqui agora, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados. Eu gosto muito dos condicionais. O povo queria matar Davi. Não mate teu pastor. E se tivessem matado Davi? Parou para pensar nisso? O povo falou, vamos matar ele por causa dos seus filhos e de suas filhas. Vamos matar ele. Vamos matar. Davi não tem uma réplica, uma tréplica. Davi não tenta convencer a eles. Coloca agora em outra cor. Mas Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Irmãos, Davi está sendo ameaçado que vai ser morto. Vamos matar agora ele. Vamos matar agora. Não jogue pedras. Não mate teu pastor. Não mate teu pastor. Vou repetir, não mate teu pastor. Pastor, como é que eu mato o pastor? Quando você não joga pedra, o elemento, mas você joga a pedra da palavra, da insinuação. Não mata teu pastor, não. Parece que tem lugar que fica torcendo para o pastor ter um deslize, para o pastor ter um tropeço. Parece que tem lugar que torce para isso. Quando escuta a notícia na internet que fulano caiu, fulano tropeçou, bem feito, é isso aí mesmo, é isso aí. Não faz isso não. Não faça isso não. Irmãos, a igreja deve e precisa orar incessantemente pelos seus pastores. Ore pelos seus pastores, para que eles não percam o juízo, para que eles não manchem suas vestes. Se Deus continuar me guardando, ano que vem, março, vou completar 50 anos, vivendo com a mesma esposa, com a roupa limpa e alva, até o dia de hoje. Mas você acha que pastor não sofre tentação? Você acha que pastor não passa por lutas, não passa por provas? Você acha que não? Então sustenta o teu pastor. Se você é de outra igreja, Deus preserva ele, Deus. Guarda ele, Deus. Guarda a mente dele, guarda, Deus, o coração dele, guarda ele, Deus. Guarda ele. Eu faço parte de conselho de pastores, de comissão de pastores, da convenção geral, e eu, por bondade de Deus, transito nesse Brasil e fora do Brasil. Há um tempo atrás, um pastor de uma igreja, pastor presidente, queria falar comigo. Eu não imaginava o que podia ser. E sentamos, ele falou, olha, acabou para mim, não dá mais, meu emocional já saiu do eixo. Eu vou entregar a igreja. Eu falei, cara, o que aconteceu? Olho no olho. Tu se envolveu com alguém? Pecou? Não. Que o meu emocional eu já não consigo mais. Irmãos, que luta foi lidar com aquele rapaz. Que luta para tentar pedir a Deus, para Deus fazer um milagre ali. E Deus, por bondade, fez, e ele continua na igreja.
Mas foi uma luta, irmãos. Ele ficou por um fio, por um fio, para não jogar tudo para o alto. Por um fio, para não jogar tudo para o alto. O povo falava em apedrejá-lo. O povo dizia, irmãos, não é sussurro não, era palavras. E Davi escutava, tu vai morrer, tu vai morrer, tu vai morrer, tu vai morrer. Que tem pastores aprontando? Tem. Que tem pastores perdendo juízo? Tem. Que tem louco varrido de pedra? Tem. Que tem desavergonhado? Tem desavergonhado. Tem biruta? Tem biruta. Tem desavergonhado. Mas, irmãos, tu não bota tudo no mesmo saco não, em nome de Jesus. Tu não mistura não. Porque tem biruta em tudo que é área, né? Na medicina, na advocacia, tem biruta em tudo tem biruta, em tudo, tem gente sem juízo. É por essa razão que quem é piloto de avião de grande porte, ele tem que fazer um teste antidroga periodicamente, para saber se ele não está usando droga, porque ele vai sentar num Boeing, num Airbus, com 300 pessoas lá atrás. Então, ele periodicamente, ele passa por um exame para saber se ele cheirou alguma coisa que eu não podia cheirar. Ele passa, porque a companhia aérea sabe que aquele avião, ele vale $1 bilhão, e ali dentro tem centenas de pessoas, e ele não pode permitir que um piloto, usuário de droga, ele passa por psicólogo para ser avaliado, se ele não está com uma proximidade de uma depressão. Ele é avaliado o tempo todo, porque o cargo dele é de muita responsabilidade. Pastor é a mesma coisa. Pastor, o problema dele não é cocaína. Para o pastor, o problema dele é a moral, é o sexo, é o dinheiro, é a soberba, é o orgulho, é a altivez. Interceda, ore, diz, Deus, esconde meu pastor, guarda, livra, que meu pastor tenha um casamento sadio, uma família sadia, que meu pastor tenha uma casa sadia, que meu pastor seja a mesma pessoa em casa e na igreja, a mesma pessoa. Irmãos, isso é muito sério. Eu estou falando isso para o nosso bem, porque eu sou ovelha, e eu não gostaria de ser a ovelha de um pastor que tem uma vida meia nebulosa. Deus me guarde disso. Então, isso é muito sério. Mas no meio desse caos, no meio dessa desgraça toda, Davi consegue se reanimar em Deus. Eu tenho uma pergunta para Davi quando chegar no céu. Vou ver, Davi, me conta, como você conseguiu, cara? No meio desse inferno, desse caos, no meio dessa coisa, já devia ter gente com pedra na mão. Como é que você conseguiu, cara? Não responder a ninguém, não cair na pilha. Davi, ele tem força física para enfrentar aquela turma ali, hein? Que ele não vai derrubar os 600, mas ele faz um estrago. Davi pode fazer um estrago ali naqueles homens. Ele pode pegar meia dúzia de cabecinha lá e passar o cerol. Ele pode. Ele tem capacidade para isso. Mas ele não entrou na pilha, ele não entrou no jogo deles, e no meio desse caos, Davi se reanima em Deus. Irmão, você pode dar uma glória a Deus por isso? Diga comigo assim, que o meu pastor sempre se reanime em Deus. Que ele sempre consiga isso. Que o meu pastor sempre consiga se reanimar em Deus. Que o meu pastor sempre consiga se reanimar em Deus. Que ele consiga. Ele conseguiu se reanimar em Deus. Versículo 7. E disse Davi a Abiatar, ele deixa aquela turma, 600 homens, mata, e ele tira o olho daqueles homens e vai para o sacerdote. Abiatar, me traga aqui a estola sacerdotal. Ele não pede a espada, ele não pede uma arma, me dá a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Versículo 8.
Então Davi consultou o Senhor no meio daquele inferno e disse: Deus, eu devo perseguir esse bando? Eu vou conseguir alcançar? E o Senhor respondeu. Irmãos, no meio do caos, Deus respondeu a ele. Que Deus faça isso hoje mais uma vez. Que Deus nos capacite mais uma vez. Que Deus nos capacite. Às vezes a gente olha e não sabe como foi para chegar lá. Não sabe como foi para chegar lá. Esse menino aqui de São Gonçalo, o Vini, né? Hoje essa estrela do esporte mundial, lá de São Gonçalo, família pobre. Família pobre. Você acha que foi fácil para aquele garoto sair lá de São Gonçalo, tomando quantos ônibus? 3 ônibus, para chegar lá no clube, para treinar, sem dinheiro. Porque naquele tempo, ele era só um garotinho, é só um molequinho. Um molequinho, ele não era o Vini hoje do Real. Ele era só um no meio de muitos. No meio de muitos. Eu lembro aqui na igreja, congregou aqui o filho do presbítero Roosevelt, que tentou fazer a carreira de profissional do esporte. E um dia o empresário levou ele para a França. Ele ficou na França. A Leila, a mãe dele, pô, pastor, me ajuda em oração, meu filho está na França. É o Diego, o jogador é o Diego. Eu falei, meu Deus, está na França. Se fosse na América, o senhor conhece alguém? Eu tinha mil pessoas na América, mas na França eu não conheço ninguém. Meu Deus. Mas aquilo me angustiou. Saí do atendimento dela e fui cavar, descobri o telefone do hotel e liguei para o hotel. Eu não falo francês, não tinha ninguém do meu lado que falasse francês. Eu tentando espanhol não funcionou, português não funcionou, inglês não funcionou. Eu falei, meu Deus, que desgraça, caramba. E eu, futebol, soccer, futebol, play futebol. Aí, sim. Aí o atendente entendeu. Aí eu falei que eu precisava falar com ele. Aí lá vem ele pega o telefone, ele se emocionou, eu me emocionei, lá no interior da França. Filho, como é que você está aí? Me chamava de tio, está muito ruim, tio, está muito ruim. O empresário sumiu, falou que tinha aqui o tradutor não está, eu não entendo nada, ninguém me entende nada, e eu estou aqui em pânico, porque eu estou num país que ninguém entende a minha linguagem, eu não entendo a linguagem de ninguém, eu entro em campo para jogar, o técnico grita, me dá um comando para me fazer, mas eu não sei o que ele está mandando, aí me chama de burro, né? Porque dizem, vem para a lateral, corre, assim, mas ele não entende francês, e olha, eu estou em pânico, eu estou apavorado, eu não entendo nada, e a pessoa mentiu para mim. Quem me contratou e me levou, falou que ia ter um intérprete, entre eu e o técnico, entre eu e o time. Aí seria fácil. Eu falo, ele fala para mim, aí traduz para português, aí eu faço. E ele falou, não vai dar para ficar aqui não. Porque eu não entendo nada. E eu não entendo nada, nem ninguém me entende. Então, irmãos, quando você vê esse garoto hoje, esse fenômeno, não foi assim não, meu irmão. Foi muita lágrima do pai. O pai deve ter chorado muito. O pai deve ter sofrido muito. Então, a mesma coisa é a carreira ministerial. Quando você está nesse santuário, quem chega aqui diz, uau, que lindo, que igreja linda. Tu não faz ideia, irmãos. Tu não faz ideia da angústia. De dizer, Deus, não vai dar para pagar, a gente não vai conseguir. Tu não faz ideia. O último pagamento desse imóvel foi quase 800 mil, 798 mil reais. E não tinha esse dinheiro. Que doideira, que luta. Eu falei, meu Deus. E o diabo fala, quem mandou você se meter nisso? Aquela angústia. Porque a última parcela é a maior parcela. E da onde vem o dinheiro? Da onde vem? Como vai vir? Como vai acontecer? Da onde vai vir? Aí você tem que se reanimar em Deus. Aí Deus é bom, Deus é misericordioso. Aí Deus traz o milagre. Irmãos, no final do pagamento, no último dia, irmãos, o banco fecha às 4 da tarde. Nós entramos no banco, irmãos. Nós entramos no banco
no encerramento do banco. Era 3 horas e 58 minutos. Na época estava conosco aqui o querido Télio, um policial que fazia segurança para nós. Fomos até a Casa Bear, na Rio Branco, para trocar uma oferta de dólar. Pastor Silas tinha feito. Um milagre sobrenatural. Trocamos 30 mil dólares por reais, aquele pacote doidão. Eu segurei e falei, Télio, tu cola na minha traseira, Télio. E se alguém me assaltar, tu pode atirar, e se me pegar eu morro, mas tu entra no banco e paga. Tu entra e paga, porque isso aqui é o pagamento do imóvel. Tu entra e paga, tu entra e paga. Falei com ele sério. Se alguém tentar me assaltar, porque fomos andando, acaba de chegar a pregadora. Internacional, não está fácil não. Eu falei, se alguém tentar me assaltar, ele estava armado, eu falei, tu pode atirar, e se me pegar, não tem problema. Agora você pega o dinheiro, não corre atrás do bandido, tu entra e paga, porque se não pagar, nós vamos perder a igreja. Ninguém assaltou, entramos no banco, a moça levou um susto, aquela pilha de dinheiro em espécie, e pagamos a última parcela da igreja. Mas sabe, irmão? Sabe, irmãos? Você acha que foi fácil isso? Você acha que foi fácil quando nós entramos aqui no galpão, 3 galpões, para fazer aquele ato profético, e todo mundo ajudou, ou muita gente ajudou, eu também ajudei, e levantamos um valor que era para comprar o imóvel. Aí o homem liga e diz assim, pastor, eu mudei de ideia, apareceu uma firma que vai alugar mais de 100 mil por mês, então eu não vou vender mais não. Você acha que foi fácil? Eu era abordado por muita gente aqui da igreja. Pastor, cadê o dinheiro da campanha? Pastor, cadê o dinheiro da campanha? Pastor, e o dinheiro que nós levantamos para pagar? E eu tinha que explicar o tempo todo. Irmão, o homem desistiu. Irmão, o homem não desistiu. A gente vai pegar esse dinheiro e vai fazer as outras obras. Vamos completar as outras obras. O homem desistiu. Irmão, o homem... Que luta, que luta. Tem que falar a mesma coisa. Como se alguém pensasse, será que ele pegou o dinheiro? Que luta, que luta. E você tem que sofrer com isso. Aí passa os anos, o imóvel pega fogo. Aí Deus diz, agora chegou o tempo. Já pagamos 11 parcelas. 11 parcelas já foi paga. 11 parcelas. 11 parcelas. Essa semana contratamos uma retroescavadeira para quebrar tudo lá atrás. Depois eu quero que você passe lá para ver. Quebramos tudo, tiramos tudo, dezenas de caminhões das coisas que nós quebramos e tiramos. 22 mil tem que pagar agora, segunda-feira. 22 mil nós temos que pagar. Estamos limpando. Irmãos, não tem vitória sem luta grande. Não tem. Vai ter uma escola. E o diabo vai fazer de tudo para perturbar. Agora, é para você, não jogue pedra no teu pastor. Não mata o teu pastor, não. Irmão, se esse pessoal tivesse matado o pastor Davi, tudo que tinha acontecido, todo mundo que foi sequestrado, não teria voltado. Porque o texto vai dizer que Davi pergunta a Deus, versículo 9, para a gente terminar, e Davi partiu com 600 homens. Aquela galera lá da caverna de Adulão, chegaram ao ribeiro de Besor, os retardatários ficaram. Davi, 400 homens continuaram a perseguição. 200 estavam tão mal emocionalmente, tão mal, tão dilacerados, que não conseguiram continuar avançando com Davi. Versículo próximo, encontraram num campo um homem egípcio. Do nada encontraram. Irmãos, tem luta, tem pedra, mas também tem providência. Diga, tem providência. Diga assim, Deus tem providência. Receba essa palavra hoje, Deus tem providência. Deus tem providência. Aí pegaram aquele homem e levaram e trouxeram a Davi. Agora olha só, irmãos. Davi está angustiado, Davi quase foi apedrejado, Davi quase foi morto. Mas o coração de Davi é coração de pastor. Amém? Diga assim, pastor permanece com o coração no meio do caos. Olha só, deram pão, deram água, deram figo e deram uva passas para aquele homem. Um homem que ele não sabe quem é, nunca viu, é só um egípcio, não tem nada a ver com a tragédia deles. Até aí eles não sabem de nada. Mas Davi agora é o pastor.
Davi agora é o bom samaritano. Irmãos, não mate teu pastor, porque Deus está fazendo uma coisa nova. Deram tudo. Versículo 12. E depois que deram um pedaço de figo, o homem comeu. E ele diz assim: eu estou há 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Sabe, eu não sei como esse homem não morreu. Faça uma pesquisa no Google e bote lá: quanto tempo um homem resiste sem beber água? Sabe quanto tempo? Alguém sabe? De 2 a 4 dias. Sem comida, ele pode resistir, dependendo, a 30 dias. Mas sem água, é de 2 a 4 dias. Mas nesse ambiente, nesse local aí, de alta temperatura, é 2 dias. Então esse homem está morrendo, esse homem vai morrer. Davi chegou no apagar das luzes. E Davi chegou doído, arrebentado. Davi dá pão, água, uva e figo. Isso é coração de pastor. O homem se recompõe, versículo 13. O homem se recompõe. Davi perguntou: quem é você? Ele falou: olha, eu sou Amalequita. Nós acabamos com tudo. Estava com meu senhor Amalequita e destruímos tudo. E ele me deixou aqui porque eu adoeci. Irmãos, o diabo descarta pessoas, mas o pastor verdadeiro, ele não descarta. O pastor verdadeiro não descarta. Então, quando o pastor não puder ir no hospital, é porque ele tá apinhado de coisa, Não interprete mal, não conceitue nada mal. É porque ele não teve espaço para poder fazer isso. Porque ele também tem que dar atenção à esposa, tem que dar atenção aos filhos, aos netos. Ele também tem família. Ele também tem que cuidar de família. Coloca isso no teu coração. Pastor não é de aço, é de carne e osso. E a idade vai chegando. Ano que vem, 7,2. Pregando todo dia. Em várias partes do Brasil, sem parar. Então, não jogue pedra no teu pastor. Posso ouvir um amém? O texto diz que, por causa desse menino, versículo 14, ele conta: invadimos Ziclag e tomamos tudo. Versículo 15. Então Davi lhe perguntou: você poderia nos levar até esse bando? Se você não me matar e não me entregar, eu levo. Versículo 16. E ele levou lá, e os amalequitas estavam espalhados pela região, comendo e bebendo. Irmãos, os amalequitas estão comendo e bebendo. E aquele soldado que lutou está morrendo. Olha como é que é o espírito das trevas. Que capacidade. Versículo 17. Davi lutou, atacou, do crepúsculo da tarde até o dia seguinte. E nenhum escapou. Versículo 18. Você pode ler comigo? Assim, Davi salvou tudo. Fica de pé, meu irmão. Fica de pé para ler esse texto, todo mundo. Eu vou fazer uma pergunta, eu quero que você acerte. Vamos ler. Assim, assim o quê? Assim Davi fez o quê? Salvou o quê? Uma perguntinha para todo mundo tirar 10. Por que Davi conseguiu salvar tudo? Por quê? Não. Por que Davi conseguiu salvar tudo? Porque ele não foi apedrejado. Se tivesse matado ele, se tivessem apedrejado ele, como não mataram ele, Davi salvou tudo. Claro, se reanimou no Senhor. Mas ele se reanimou no Senhor porque não foi morto. Defunto não se reanima. Ele não foi morto. E porque ele não foi morto, ele se reanimou, buscou a Deus, Deus deu direção, Deus colocou o egípcio, Deus dirigiu e ele trouxe tudo. Mas o resumo da ópera é um só. Ele só trouxe tudo porque não foi morto. Você entende isso? Ele não foi morto. Você estava em outra igreja e veio congregar aqui. Em nome de Jesus, não fale mal do teu ex-pastor.
Você estava em outra igreja e veio para cá. Tu não denigra o teu ex-pastor. Não faça isso. E sempre que encontrar com ele, não mude de calçada não. Diga, ô meu pastor, saudade do senhor. Como é que o senhor está? Estou orando para o senhor. Deus lhe abençoe. Como é que está a família? Como é que está a esposa? Como é que está a casa? Deus lhe abençoe, pastor. Não esqueça de orar pelo senhor não. Deus lhe abençoe. Porque senão, tem gente que muda de igreja e da onde saiu. Irmãos, toda igreja tem falhas. Não tem igreja perfeito, só no céu. Então, honre o teu ex-pastor. Honre. Diga, olha, pastor, você foi bênção enquanto eu estava lá, mas Deus me dirigiu, mas eu louvo a Deus por tua vida. Você entendeu? Honre teu ex-pastor. Todas as falhas que ele teve, todos os equívocos que ele teve, é humano, ele teve equívoco, sim. Teve. Mas não desonra